Seja bem-vindo ao canal Sem Fomo Sem Fumo. Pessoal, se você, assim como eu, trada futuros ou até trada CFDs, mas você espera a abertura de Nova York para fazer algum movimento e chegou num dia como hoje, quinta-feira, dia 15/1 de 2026, e ele já tinha andado tudo isso aqui na sessão da noite, que é a sessão asiática e a sessão de Londres, o overnight. E você fala assim, beleza, eu tô comprador, mas o que eu faço? Ou você quer buscar um trade de reversão? Eu tenho aqui a estratégia perfeita para você, ou quase perfeita. Na verdade, sendo bem sincero com vocês, não existe estratégia perfeita. Existe você alinhar o máximo de informações possíveis para que você tome um risco adequado com uma grande probabilidade. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Bom, se você já acompanha o canal, você já provavelmente é um pouquinho mais esperto que o trader médio e provavelmente já usa o ADR ou o ATR e sabe que da abertura da sessão a verdadeira abertura, que é às 18 horas no horário americano, do dia anterior. Então a abertura de hoje, na verdade, foi ontem às 18. Até a abertura da sessão de Nova York, que é a sessão das ações, o Cash Session ou Regular Trading Hours, ele já andou 100% da ADR, que foi aqui no caso do Nasdaq 1,42%. Se você não sabe o que é ADR, eu vou colocar um card aqui em cima, mas basicamente é a média do quanto, né, o range da máxima até a mínima, de quanto que os dias têm se movimentado. E aí você pode usar uma base de cálculo normal de 5 dias, 7 dias, 30 dias, o que você quiser, depende do seu estilo de trade. Como o meu é intraday scalper, então eu uso 5 dias, para mim tá mais do que bom. Voltando, então primeiro ponto, se você vai tradear e você vê o ativo já andou 100% do range que normalmente ele anda, a gente tem a primeira lição do dia, que é, não é porque andou 100% do ADR que ele não pode andar mais. Na verdade, às vezes ele pode andar mais porque é um dia de super tendência. Quanto a mais, a gente não tem bola de cristal para saber, mas é importante a gente já ter essa primeira ideia, que ele pode andar mais, não é tão provável assim. Então, a gente já tem aí no ar uma certa estatística, não muito acurada, porque ela é de apenas 5 dias e nesse dia especialmente pode ser um dia de super tendência, porque teve uma notícia, um tweet do Trump à meia-noite que fez andar. A segunda lição que a gente tem é uma estatística favorável para ser feita no dia. Primeiro, tá? Quando eu falo de estatística, é a que eu vou mostrar que é uma estatística robusta. O ADR, ele não serve como estatística robusta porque você molda ele como 5 dias, 7 dias. Ele é para te dar um norte do quanto o ativo tem se movimentado em relação aos últimos dias. E aí é que eu vou trazer o ponto central do vídeo, que é Outside Days. O que é Outside Day? Eu vou explicar já já. Mas para você saber, a gente tem 70% de reversão quando é um Outside Day de alta, que eu vou explicar o que é, para ele cair e chegar num ponto específico que eu vou mostrar qual é. Então vamos lá. Primeiro eu preciso explicar o que é Outside Day. É quando o range da abertura de Nova York, que é a Cash Session, abre fora do range do dia anterior, também da Regular Trading Hours. Bom, eu tenho explicado isso em quase todos os vídeos, mas o range de Nova York é a Cash Session ou Regular Trading Hours, que você pode vir aqui no canto inferior direito do TradingView e selecionar Electronic, que são todos os horários, né, de negociação, ou Regular, que é a seção das ações, quando abre de fato a negociação das ações, que você pode comprar ou vender ações da Nvidia, Microsoft, etc. Então, como que eu vou marcar isso no gráfico? Eu fiz a caixinha aqui no TradingView. Quando você dá no contrato futuro, que é o NQ para o Nasdaq ou ES para o S&P, ele já te mostra essa região clara do gráfico e a região escura. A região escura é o overnight, a região clara é a cash session, sessão das ações. Então eu vou marcar a máxima e a mínima. Perfeito. Um outside day é quando ele abre fora. Tá vendo que ele vai abrir a sessão de Nova York aqui? Vou dar um playzinho. Ele abriu a sessão de Nova York aqui, ó, 9h30, e ele tá fora. Então aqui a gente tem duas estatísticas. Gap fill, que é o fechamento do dia anterior com a abertura do dia de hoje. Então a gente tem uma estatística que eu já mostrei no canal também, um vídeo anterior sobre Gap Fill. Muita gente usa essa estratégia, mas a de Outside Days, ela é muito mais forte. Ela é uma das estatísticas mais fortes que a gente tem dentro do trading. Aqui, ó, lembra que ele é Bullish Outside Day, ou seja, ele abriu fora para cima da sessão de Nova York do dia anterior. Então, a gente tem uma tendência muito grande dele retornar nesse range. E aí vem o terceiro ponto, mas ele tá linkado com o segundo. O terceiro, se eu achar um motivo muito claro para fazer um short, que é uma venda da descoberta, ou seja, eu vender o Nasdaq, eu tenho um alvo muito claro. Mas para isso, eu tenho que entender que... Mas uma coisa que vocês têm que entender, que 70% não é 100%. Ou seja, essa play tende a acontecer em grande parte das vezes, mas não é sempre que vai acontecer. Então não é por isso que você vai ficar batendo venda, venda, venda até quebrar sua conta. Você tem que achar uma região clara de venda, dar seu gatilho, e aí sim você entra. E bom, terceiro ponto, como eu falei,
é você ter uma confirmação, porque você precisa ver que tem interesse na venda desse ativo. Aí você pode usar a estratégia que for, cruzamento de médias aqui, você pode usar como eu uso order flow. Então eu, por exemplo, eu vendi aqui nesse pavio, só que eu não peguei todo esse movimento aqui para baixo, eu não peguei o dia todo, até porque eu seria estopado. Então eu fechei ele aqui, tava com 2 contratos, 2 mini Nasdaq, pagou meu dia e fechei, tava ótimo. Se você tem uma mesa de CFD que você gosta de pegar trades mais longos, mas você pode tentar fazer esse tipo de play. Cruzou a média, beleza, vou vender com stop aqui na barra dos 15 minutos, do topo dos 15 minutos. Cara, você tem um alvo muito legal, que é o fechamento do gap também. Primeiro alvo, você pode fazer uma parcial aqui, certo? E o segundo lá no fechamento do gap. São coisas interessantes. E olha só para vocês verem, ele não foi lá fechar o gap. Se você estava procurando uma estratégia de fechamento de gap, hoje não teria ido bem. Até porque a estratégia de gap eu já expliquei para vocês. Até porque a estratégia de gap, pessoal, que eu já mostrei aqui para vocês em outras vezes, ele tem a questão do tamanho. Então o tamanho influencia. Se o gap é muito grande, igual foi de hoje, ele não tende a fechar 100%. E aí você tem que pegar outro tipo de estatística, por exemplo, a porcentagem que ele fecha quando tá num gap de, sei lá, maior que 0,4%. Isso aí influencia e não é o vídeo de hoje. Tá? Porque aí você já começa a colocar camadas muito complexas. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Por mais que o vídeo tenha sido super curto, ele é uma estratégia de reversão muito legal. Lembrando sempre, tome cuidado com estratégia de reversão. 70% não é 100, não é sempre que vai funcionar. Mas, se você vê que há intenção no dia de venda, você percebe, tem seus gatilhos de confirmação que você trada, igual eu, trade order flow, eu vi uma região clara para ser vendida, eu não precisei nem esticar muito meu trade, porque ele já me pagou. Eu sabia que tinha outras estatísticas favoráveis no meio, e aí eu vi uma situação clara. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado.